Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, 17 de novembro de 2025. Nosso amigo, o professor Mohammad Marandi, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, professor. De même na gangs no Earth Stewart Belling. Deixe-me começar, professor, com o que ouvimos do Líbano. Parece que drones israelenses estão sobrevoando Beirute. Quando o senhor observa a situação lá, acha que estamos caminhando para algum tipo de confronto entre os libaneses? Talvez até o exército libanês, ou o Hezbollah e as forças de defesa de Israel? Sim, é possível. Netanyahu é uma pessoa que claramente precisa de crises para permanecer no poder. Essa é uma discussão que temos há mais de 2 anos, e acho que muitos dos seus convidados provavelmente pensam o mesmo. Desde o início, estava claro que Netanyahu não queria paz. Nos primeiros 2 ou 3 meses, muitas pessoas previam que o genocídio iria parar, mas ele continuou sem cessar. E Biden não fez nada a respeito. Depois, Trump também não fez nada. Todos eles permitiram isso, ambos os presidentes, os europeus. E a cada vez, em vez de recuar, Netanyahu avançava ainda mais. Então, seja em Gaza, no Líbano, na Síria, onde ele, Erdogan e Biden juntos derrubaram o governo sírio, ou no Iêmen, é o mesmo padrão. Todas essas são escaladas, que surgiram como resultado das próprias necessidades de Netanyahu e, é claro, de seus aliados que o mantêm no poder, a ala direitista fanática. E a guerra com o Irã foi a mesma coisa. Agora, é claro, sabemos que o secretário de Estado dos Estados Unidos e o conselheiro de Segurança Nacional estavam mentindo e que os Estados Unidos, Trump, estavam por trás da guerra desde o primeiro dia. Mas, no fim das contas, tudo se baseava nas necessidades de Netanyahu. A razão pela qual acho que Trump está constantemente pressionando por algum tipo de perdão para Netanyahu é provavelmente porque o regime Trump e muitos sionistas reconhecem que Netanyahu está destruindo o regime israelense. Agora vemos como, dentro dos Estados Unidos, as pessoas se voltaram contra o próprio país. Primeiro foram os esquerdistas, depois os liberais e agora a direita. Esta é uma guerra civil que os sionistas estão perdendo em todas as frentes, e só vai piorar. Então acho que Trump provavelmente gostaria de vê-lo receber um perdão para que ele não sentisse a necessidade de continuar com essa guerra. Se isso é verdade ou não, é outra questão. Mas por enquanto, acho de desesperar de miscangled, se em Gaza, no Líbano ou com o Irã. Aqui está o que Donald Trump disse. Parece que ele está considerando novas sanções ao Irã, porque lhe perguntaram sobre as sanções à Rússia que os republicanos estão se preparando para impor. E ao responder a essa pergunta, ele mencionou algo sobre o Irã. Aqui está o que ele disse, professor. Bem, ouvi dizer que eles estão fazendo isso, e tudo bem por mim. Os republicanos estão aprovando uma legislação muito rigorosa, sancionando, etc, etc. Qualquer país que faça negócios com a Rússia, eles podem incluir o Irã nisso. Como você sabe, eu sugeri isso. Então, qualquer país que fizer negócios com a Rússia será severamente sancionado. Podemos incluir o Irã na fórmula. Ele quer incluir o Irã nas sanções. Mas afinal, olhando para a postura do governo Trump, o que eles querem alcançar? Porque eu não sei se há alguma outra sanção, alguma sanção adicional que possa ser imposta ao Irã. Porque tudo já está. Nima, você precisa começar a aprender inglês. Eu também. Existe uma palavra chamada máximo, chama-se pressão máxima. Temos que aprender essa palavra. Aparentemente, não significa, pelo que entendemos, não significa o máximo. É pressão máxima. Sabe, aparentemente não significa o que costumávamos achar que significava. Então temos que reaprender a língua inglesa. Quando Trump diz que impôs sanções de pressão máxima, isso aparentemente não quer dizer que ele fez tudo o que podia. Então, obviamente, o seu inglês e o meu precisam melhorar.
Temos que, sabe, o máximo aparentemente significa algo ali pelo meio. Mas no fim das contas, ele já impôs sanções de máxima pressão. O que mais ele pode fazer? O que ele pode fazer contra o Irã? Nada. As sanções contra a Rússia não são tão extensas quanto as contra o Irã. Quero dizer, os russos dizem que são o país mais sancionado do mundo. Na verdade, não é o caso. Eles estão se aproximando cada vez mais do Irã, mas o regime de sanções contra o Irã é muito abrangente e remonta a décadas. O que ele está fazendo é, em primeiro lugar, aproximar ainda mais a Rússia do Irã. Em segundo lugar, ao aprovar essa lei no Congresso, ele está fechando as portas para qualquer negociação. Por quê? He is closing the doors to any negotiations. Why? Because part of the sanctions regime is based Porque parte do regime de sanções é baseada na lei e parte é baseada na autoridade presidencial. Se aquelas sanções que estão vinculadas à autoridade presidencial forem eliminadas, transferidas para o Congresso, então não haverá negociação no futuro, porque o governo dos Estados Unidos não poderá remover nada. Portanto, o alcance da autoridade dele. E os Estados Unidos são muito bons em impor sanções, são muito ruins em removê-las. Já discutimos isso antes. Nelson Mandela, quando era o líder do ANC, foi declarado pelos Estados Unidos como terrorista e o ANC como uma organização terrorista. Ele foi libertado da prisão, ainda era considerado terrorista. Tornou-se presidente. Ele ainda era considerado um terrorista. Terminou seu mandato, ainda um terrorista. Anos depois, após se aposentar da política, os Estados Unidos finalmente o removeram, junto com o ANC, da designação de terrorista. Uma vez que os Estados Unidos impõem algo, não o retiram facilmente. Assim, o incentivo para qualquer negociação entre o Irã e os Estados Unidos diminui, porque eles sabem que se Trump enviar alguém para conversar com o Irã, essa pessoa não terá autoridade alguma. O próprio JCO era limitado em parte, porque o governo dos Estados Unidos naquela época não tinha autoridade para remover todas as sanções, apenas algumas. O restante eram sanções impostas por lei. Ao fazer isso, Trump está fechando a porta para o Irã e a Rússia por um período muito longo. E isso é bom para o Irã, porque permite que a Rússia faça um planejamento de muito longo prazo com o Irã no futuro, já que eles sabem que uma vez que as leis tenham sido aprovadas, essas leis não serão revogadas. O presidente pode querer revogá-las, mas o Congresso pode não concordar em fazê-lo. Além disso, vimos como os Estados Unidos e os europeus tentaram usar recentemente o mecanismo de retorno automático contra o Irã, e discutimos isso no seu programa. Eles estavam retratando isso, por meio de sua mídia e propaganda em língua persa, como algo decisivo, algo que destruiria a economia iraniana. E acho que eu disse no seu programa que, por um tempo, isso assustaria os mercados. Mas depois de algumas semanas, uma vez que o mecanismo fosse usado e as pessoas vissem que ele não tem efeito, eles perderiam sua alavancagem. Os Estados Unidos perderam sua influência. E acho que o mecanismo de retorno automático que tentaram usar foi um sinal claro disso. Eles não apenas aproximaram a Rússia e a China do Irã e emitiram aquela declaração dizendo que não reconhecem nenhuma das resoluções do Conselho de Segurança da ONU, como também mostraram aos iranianos comuns que a tentativa europeia e americana de destruir a economia fracassou completamente. Neste momento, ninguém em Teherã está falando sobre o retorno automático. Ninguém está falando sobre novas sanções, porque nada aconteceu. Então, Trump, agora que novamente, você e eu temos que reaprender o nosso inglês, sanções de pressão máxima. Uma vez impostas, o que mais pode ser imposto que as torne mais máximas do que o máximo? A menos que, novamente, você e eu tenhamos que reaprender a palavra e ela signifique algo diferente do que aprendemos na escola. Então vejo isso como um esforço inútil. É bom para o Irã, porque faz com que os russos fiquem mais inclinados a esquecer a Europa e os Estados Unidos permanentemente e a repensar completamente sua política externa.
E nós estaremos lá para dialogar com eles. Os iranianos tomaram uma decisão decisiva. Você conhece a política iraniana, viu como o presidente do parlamento e outros falaram sobre as relações do Irã e como o presidente do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Dr. Larijani, o ministro das Relações Exteriores, o presidente, como todos falaram sobre a relação do Irã com a Rússia e a China. Portanto, o Irã tomou uma decisão, e ao agir dessa maneira, seja em relação à Rússia, à China ou a qualquer outro, os Estados Unidos estão apenas consolidando essa política para os iranianos. Professor Marandi, ouvimos alguns relatos dizendo que o Irã enviou alertas de emergência para os telefones celulares dos cidadãos em todo o país, sinalizando que pode estar se preparando para uma guerra em dezembro. Qual é a compreensão por parte das autoridades iranianas? Elas realmente acreditam que haverá uma nova rodada de ataques ou algum tipo de guerra? Ou vem a possibilidade de conversas, negociações, comunicação? Não, eles não acreditam que haverá uma guerra, nem acreditam que a guerra seja impossível. Não há mudança em Teherã. A crença em Teherã é que é preciso se preparar para a guerra, a fim de impedir que o regime israelense e seus aliados ocidentais realizem novas agressões. E se ainda assim eles cometerem agressões, devem pagar o preço por isso. Essa é a política em que estão trabalhando. Defender, fortalecer suas capacidades de defesa e fortalecer suas capacidades ofensivas. E é claro, como o regime israelense é bárbaro, como a União Europeia é bárbara, como os britânicos, os canadenses e os americanos, todos esses regimes são bárbaros, os iranianos sabem que pode haver um ataque surpresa a qualquer momento. Eles vão mirar em prédios residenciais, vão mirar em crianças, vão mirar em famílias, e então a mídia ocidental dirá que se tratam de ataques de precisão e de um feito de inteligência. Mas na realidade eles estarão mirando pessoas comuns. Então, os iranianos estão se preparando, e uma das formas de preparar o país é ter um mecanismo que possa alertar imediatamente a população para estar pronta caso haja algum tipo de ataque, ou se houver outro problema, como um terremoto ou algum desastre natural. Mas isso é algo muito simples. Os iranianos estão trabalhando para melhorar a capacidade do país de proteger seus cidadãos. Não há novas informações sobre uma possível guerra. Os iranianos estão partindo do princípio de que pode haver uma, não porque necessariamente acreditem que isso vá acontecer, mas porque, para estarem melhor preparados, precisam considerar que uma agressão pode ocorrer. Portanto, é possível que haja guerra em dezembro, e é possível que não haja. Mas os iranianos estão se preparando como se a guerra pudesse começar esta noite. Como aprendemos com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, ele disse que os americanos estão tentando conversar com os iranianos, estão pressionando por negociações. Mas, aconteça o que acontecer, professor Marandi, o senhor acha que o primeiro passo para os americanos mostrarem que estão realmente sérios quanto a negociar, se eles realmente quiserem algum tipo de diálogo com os iranianos, seria começar a remover as sanções contra o Irã? Esse seria o primeiro passo que poderia funcionar. Ok, deixe-me apontar algo aqui. Não sei se você sabe disso, Nima, mas o seu programa é assistido por algumas pessoas que são realmente influentes. E eu sei disso porque me disseram. Nos últimos tempos, recentemente, eu tive conversas com pessoas do Ocidente em geral. E o problema, em nossas discussões, acho que ficou claro, e eu apontei isso para eles. O problema no Ocidente, Nima, é que eles não conseguem reconhecer que o Irã não vai desaparecer. Eles gostam de acreditar na própria propaganda, de que o Irã é um regime. Muitas vezes, quando eu digo regimes ocidentais, digo isso porque é assim que eles falam do Irã. Então eu retribuo como iraniano ou como crítico do Ocidente. Eles acreditam que o Irã é um regime, e um regime é algo instável.
Então, se há protestos em algum lugar, se um grupo de homens ou mulheres está protestando, eles dizem, há instabilidade. Mas no Ocidente, se há os coletes amarelos, ou se há pessoas nas ruas protestando, eles nunca dizem, há instabilidade na Europa ou nos Estados Unidos. Mas se a mesma coisa acontece no Irã, chamam de instabilidade. Se no Ocidente, entre membros da coalizão ou entre o partido de oposição e o governo, chamam de freios e contrapesos. Política. They call it checks and balances in politics. In Iran, they call it a power struggle. No Irã, eles chamam isso de disputa pelo poder. Certo. Então, no Irã, temos política todos os dias. Os sites, os canais do Telegram estão se atacando no Twitter. Fações diferentes. Apoiadores do governo, opositores do governo, apoiadores, sei lá, do chefe do judiciário, opositores dele, o parlamento, todo mundo. Você vê isso o tempo todo no Irã. Mas eles não reconhecem isso porque vivem em sua própria bolha, onde o Irã é visto como um regime instável. E é por isso que, quando o regime israelense atacou, todos acharam que o Irã iria desmoronar, porque acreditam nas próprias bobagens. Eles não entendem que o Irã é um país muito sofisticado, com freios e contrapesos. Há participação pública na política. As mulheres iranianas são muito mais empoderadas do que em outras partes da região, e eu diria que as mulheres iranianas são muito mais respeitadas do que as mulheres ocidentais no Ocidente. As mulheres iranianas podem andar sozinhas pelas ruas de Teherã à meia-noite e podem ter quase certeza de que ninguém vai tocá-las. Ninguém vai assediá-las. Isso não é algo que se possa dizer sobre muitas cidades ocidentais. No Irã, temos mulheres cientistas, mulheres parlamentares, mulheres acadêmicas, mulheres motoristas de táxi e mulheres pilotos. Mas eles querem ver tudo sobre o Irã como algo anormal, o Irã apenas como um regime. E assim, em suas mentes, um regime não tem permanência. Ele vai cair. Eles nunca pensam no Irã daqui a 20 anos. Dizem, daqui a 20 anos será diferente. Vamos esperar. Acreditam que as chances de mudança são maiores do que a estabilidade do Irã. Ou digamos que falem sobre o líder, o que acontece depois do líder. Não há dúvida, o líder está muito saudável, e daqui a 5 ou 10 anos, se ele falecer, haverá um novo líder. O processo constitucional ocorrerá e ainda existirá a mesma República Islâmica do Irã, mas eles não conseguem ver isso de dentro de sua bolha. Essa bolha os protege da realidade. Então, quando negociam, não conseguem realmente negociar com o Irã. E eles têm o mesmo problema com a Rússia, aliás, e com a China. Eles acham que esses países vão desaparecer porque se veem como normais e todos os outros como anormais. E todos aqueles que são anormais, eles acreditam, não vão durar, mas vão. A realidade é que por causa disso, eles não conseguem negociar com o Irã de forma bem-sucedida, porque não conseguem reconhecer que o Irã não tem medo de sua posição. O país é muito autoconfiante, sabe da própria força. Então, o Irã não vai se deixar intimidar por Trump. Quando Trump diz que o Irã tem que abrir mão do enriquecimento nuclear, o Irã não vai abrir mão. Se Trump diz que o Irã tem que desistir de suas capacidades de mísseis, o Irã também não vai fazer isso. Eles acham que por meio de sanções, intimidação e guerra, podem forçar uma mudança. Isso não vai mudar. E eu acho que eles já foram provados errados, vez após vez após vez. Mas como vivem dentro dessa bolha, a realidade ainda não os alcança. Eles pensam, da próxima vez, com sorte, da próxima vez, o regime, como gostam de chamar, vai cair. Então, enquanto os Estados Unidos e os europeus não levarem as negociações a sério, enquanto não reconhecerem que o Irã veio para ficar, bem, o Irã já existia milhares de anos antes dos Estados Unidos surgirem, milhares de anos antes dos países europeus existirem, e provavelmente continuará existindo muito tempo depois que os Estados Unidos tiverem declinado, graças a Trump e aos semelhantes a Trump. O Irã provavelmente continuará existindo por um tempo muito, muito longo depois disso. Se eles passarem a reconhecer que o Irã é um país normal, que quando há debate no Irã não se trata de brigas internas ou de uma luta interna, mas sim de política, então as coisas podem mudar. Quando houver protestos no Irã,
Se eles os encararem da mesma forma que encaram os protestos em seus próprios países e virem isso como algo normal, então poderão vir e negociar com o Irã de maneira realista. Até que isso aconteça, até que haja uma mudança de mentalidade no Ocidente, até que essa bolha de arrogância estoure, receio não estar otimista quanto a qualquer mudança real e duradoura na relação. Eu gostaria de ter relações melhores com a Europa. Gostaria de ter relações normais com os Estados Unidos, mas o problema não está em Teherã. Nunca esteve em Teherã. Isso é algo que eles simplesmente não conseguem colocar na cabeça. O Irã não é anti-americano no sentido de odiar os Estados Unidos como nação. O Irã é contra a política externa dos Estados, porque essa política é agressiva, abusiva e hegemônica, e porque os Estados Unidos têm ambições imperialistas. É uma potência imperialista que quer mais poder. O Irã não vai aceitar isso. Essa é a situação. Se os Estados Unidos se comportassem de outra forma, bem, quero dizer, os americanos gostam de reclamar dos iranianos gritando "Morte à América". Recentemente vimos o filho de Trump dizer que os iranianos todos os dias gritam "Morte à América". Como se você andasse pelas ruas de Teherã e as pessoas estivessem gritando isso. Em cerimônias políticas, quando as pessoas gritam "Morte à América", é como gritar "Yankee, vá para casa". Não é nada mais do que isso. Quando as pessoas dizem Yankee, vá para casa na América Latina, elas não estão dizendo que os americanos nesses países devem ir embora. Não, elas estão falando sobre o regime em Washington. Então, morte à América, quando dizem isso, estão se referindo à política externa dos Estados Unidos, assim como acontecia com a União Soviética. Você talvez não se lembre, é mais jovem, mas no passado os iranianos também gritavam "Morte à União Soviética", porque a União Soviética havia invadido o Afeganistão e apoiava Saddam Hussein. Depois que a União Soviética mudou sua política perto do fim, após a Perestroika e a Glasnost, durante o governo de Gorbachev, a relação melhorou. E os iranianos pararam de gritar slogans contra a União Soviética. Claro, quando a União Soviética colapsou, a relação do Irã com a Rússia se normalizou. E hoje vemos que essa relação é excelente. A relação entre o Irã e a Rússia é excelente. Está melhor hoje do que provavelmente jamais esteve. Então o problema com os Estados Unidos, desculpe por demorar tanto para responder, é que eles não conseguem compreender a realidade. Eles não conseguem aceitá-la. Quando conseguirem, poderão melhorar a relação. Mas até lá, acho que as coisas vão continuar assim. Os europeus e os americanos continuarão tentando fazer algo, mas não será útil nem terá muito impacto. E não se trata apenas do Irã. Cada vez mais, o comportamento deles em relação à maioria global é errático, arrogante e os isola mais do que a qualquer outro. Tivemos, professor Marandi, durante a guerra entre o Irã e Israel, a chanceler alemã declarando que Israel está fazendo nosso trabalho sujo contra o Irã. Muitos de nós nos perguntamos, qual é o problema entre o Irã e a Alemanha? Nunca vi nada no Irã contra a Alemanha em toda a minha vida. E ao acompanhar a política iraniana, tanto interna quanto externa, o que é isso, na sua opinião? Sabe, antes do corona, na verdade talvez há 14 ou 15 anos, há muito tempo, uma delegação de parlamentares, deputados da Alemanha, veio a Teherã. Uma deles era uma mulher do Partido Verde, e ela era muito arrogante. Eles vieram à minha faculdade, e eu estava entre 4 ou 5 professores, bem, acho que eram 5 ou 6 deles, e estávamos sentados conversando. Ela começou a nos dar uma lição, falando sobre direitos humanos, e como nós violamos os direitos humanos, e todo esse absurdo. E eu disse a ela, você é quem está violando meus direitos humanos. Eu sobrevivi a 2 ataques químicos por causa do seu regime. Um dos meus colegas, ele se aposentou recentemente, teve o irmão morto por armas químicas há apenas alguns anos.
Não me lembro se foi depois disso ou antes disso, mas eu disse que o irmão dele tinha morrido ou estava muito doente por causa das armas químicas deles. Os alemães desempenharam um papel muito perverso na história contemporânea do Irã. Os alemães nos gasearam. Eles falam sobre câmaras de gás. Bem, foi isso que fizeram conosco. Eles nos gasearam, tentaram nos matar. Ajudaram Saddam Hussein a massacrar 6.500 pessoas em Halabja. Fui a Halabja pouco depois. Foram os alemães que fizeram isso. Então, quando falam sobre o trabalho sujo deles, estão certos. Estão certos. Fazem muito trabalho sujo. E o genocídio em Gaza, os ataques genocidas no Líbano e os ataques genocidas contra o Irã. E você deve se lembrar, durante a guerra, quando falei com você, eu disse que era muito perto de onde moro. E você conhece Teherã, acho. Bem perto de onde moro. Eu preciso descobrir o número exato, mas algo em torno de 65 ou 70 pessoas foram massacradas naquele prédio. Famílias inteiras, incluindo talvez 20 ou 25 crianças. Eu não sei o número exato. Preciso verificar, porque toda vez que falo sobre isso não tenho certeza dos números. Para matar uma pessoa, eles massacraram todos no prédio. E dá para ir a pé de um lugar ao outro. É uma caminhada longa, mas dá para ir. Eles apoiaram esse ataque. Os alemães, os franceses, os britânicos, os americanos, os crimes que cometeram contra os iranianos vêm de muito tempo. Mas os iranianos nunca fizeram nada contra os europeus ou os americanos. Nada sequer comparável. Os americanos gostam de dizer que em Beirute foram atacados pelo Hezbollah. Bem, antes de tudo, o Hezbollah nem sequer existia naquela época como existe hoje. Entre 1982 e 1985, ele estava sendo criado. Mas, de qualquer forma, eles estavam ocupando o Líbano. Eles estavam ocupando o país. E o povo daquele país estava resistindo. Eles não podem culpar o Irã pela resistência do povo no Líbano. Eles não podem culpar os libaneses por resistirem à ocupação. Assim como os americanos não têm o direito de reclamar dos iraquianos por resistirem à ocupação. Se o Irã os ajudou ou não, é irrelevante. Eles não estão em posição de reclamar. Mas os iranianos ocuparam algum território dos Estados Unidos ou da Europa? Existem cemitérios cheios de pessoas mortas pelos iranianos? Há algum tempo, Max Blumenthal veio ao Irã e nós fomos ao cemitério no sul de Teherã, o cemitério de guerra. E tivemos um dia longo. Está online. Se seus espectadores quiserem assistir, tem cerca de 1 hora de duração em que Max e eu fazemos essa caminhada. Fico feliz que ele esteja no seu programa. Ele é um herói, um judeu, um antisionista, um ser humano corajoso. E acho que pessoas como Max e Katie Halper, entre outros, há tantos judeus agora na linha de frente da resistência contra o apartheid e o genocídio, que qualquer um que confunda judaísmo e sionismo está cometendo uma grave injustiça, dado o papel que os judeus estão desempenhando contra esse regime. Mas Max, quando veio ao Irã, acho que durante nossa conversa, eu disse que todas essas pessoas que morreram no cemitério e todas as pessoas que morreram na guerra com Saddam Hussein, o sangue delas está nas mãos dos americanos, do regime em Washington e dos europeus. The Americans have blood on their hands, the regime in Washington, the Europeans, because they supported Saddam. They enabled him to attack. Porque eles apoiaram Saddam, permitiram que ele atacasse o país e continuasse a guerra com o Irã. Então os cemitérios europeus estão cheios de pessoas mortas por iranianos? Os cemitérios americanos estão cheios de pessoas que foram mortas por iranianos? Vocês têm milhares de europeus e americanos que morreram em ataques com gás? Mas nós temos. Portanto, a Alemanha não está em posição de reclamar sobre direitos humanos ou terrorismo, ou sabe, são eles que fazem o trabalho sujo. Eles mandam outros fazerem o trabalho sujo por eles e têm o sangue de centenas de milhares de iranianos nas mãos. Então eles não são mais civilizados do que nós. De forma alguma são mais humanos. Estão muito longe de nós quando se trata de humanidade. Os iranianos, os iemenitas, o Hezbollah e a resistência no Iraque, eles estão no auge da humanidade. No auge da humanidade.
São os únicos que fizeram sacrifícios pelo povo de Gaza, pelo povo da Palestina. O sangue de iranianos, iraquianos e sírios foi derramado antes que os americanos, os israelenses e Erdogan colocassem o ISIS e Al-Qaeda no poder. Mas o povo libanês e o iemenita, seu sangue foi derramado pelo povo de Gaza para deter o genocídio. Enquanto isso, os europeus e os americanos alimentaram o genocídio, e os países da região o permitiram. Portanto, os europeus não estão em posição de dar lições ao Irã sobre nada. E sim, o chanceler alemão apenas expôs ainda mais os alemães ao dizer que esse regime genocida e de apartheid massacra em nome do Ocidente, em nome da Alemanha. Professor Mohammad Marandi, veja no Conselho de Segurança da ONU, parece que eles vão discutir o Estado palestino. E Netanyahu veio a público dizendo que rejeita o que quer que esteja acontecendo na ONU. Mas afinal, olhando para a Palestina hoje e para a realidade no terreno, como uma solução de 2 estados seria sequer possível? Na minha opinião, basta olhar para a Cisjordânia. Os colonos tomaram quase tudo e estão matando pessoas. O genocídio está acontecendo na Cisjordânia, assim como em Gaza. E mesmo assim, ainda falam em uma solução de 2 estados. Isso é realmente uma opção viável? Eles estão matando crianças na Cisjordânia, literalmente todos os dias. Crianças. Estão atirando em crianças. Você ouve isso na BBC? Você vê isso na CNN? O New York Times está dizendo algo sobre isso? O Guardian está reclamando disso? Não. Os diplomatas ocidentais estão indignados? Não. Eles assassinaram recentemente uma família americano-libanesa no sul do Líbano. 3 crianças e o pai. Todos americanos. A mídia americana ficou indignada? Não. Claro que não. O plano nunca foi ter uma solução de 2 estados. Nima, esse nunca foi o plano. Os europeus nunca planejaram concretizar uma solução de 2 estados. A solução de 2 estados, desde o primeiro dia, foi um mito, para ganhar tempo para que os israelenses colonizassem lentamente a Cisjordânia. E é isso que eles vêm fazendo desde então. E agora está se tornando apenas mais brutal e mais agressivo. Nos últimos anos ficou, sabe, eles enlouqueceram. E todo mundo vê isso, mas o Ocidente esconde. As redes sociais ocidentais escondem, a mídia ocidental esconde, os regimes ocidentais escondem porque estão com os israelenses. Lembre-se, como você mencionou, o chanceler alemão disse, Israel faz o trabalho sujo por nós. Eles estão no mesmo campo. Este genocídio é um projeto conjunto. É uma operação conjunta. Ninguém deve pensar que isso é algo realizado apenas por Netanyahu. Este é um genocídio coletivo. O Ocidente coletivo está por trás desse genocídio em andamento. Então, não. O objetivo, Alistair Crook, que espero que você possa ter em seu programa um dia, ele me disse isso. Não sei se ele disse isso online, mas ele me contou isso em mais de uma ocasião. Quando ele estava na Palestina ocupada, os israelenses o levaram à Cisjordânia, e ele visitou algumas dessas cidades, essas cidades de colonos. Isso foi há muito tempo. Ele disse que aquelas pessoas eram loucas. Disse que as pessoas mais radicais, fanáticas e extremistas são colocadas na Cisjordânia pelo regime israelense. Por quê? Porque eles querem garantir que nunca saiam. Voluntariamente, é claro. A intenção foi definida desde o primeiro dia. Você acha que alguém acredita que os europeus não sabiam disso? Eles têm diplomatas, têm embaixadas, sabe, eles estiveram na Palestina, são amigos muito próximos. Eles sabem exatamente o que está acontecendo. Fecham os olhos para o genocídio. Fecham os olhos para a limpeza étnica. Fecham os olhos para o roubo. Porque quando se trata dos palestinos, o roubo é legítimo. O massacre é aceitável. Sério, não estou exagerando. Matar crianças libanesas é aceitável, mesmo que tenham passaportes americanos, sem problema. Matar crianças palestinas, mesmo que tenham passaportes americanos, sem problema. Os americanos não têm problema com isso, nem os europeus. Ninguém deve se enganar. Cada diplomata europeu, em qualquer embaixada, em qualquer lugar do mundo, faz parte de genocídio.
all Western journalists who are in legacy media, Todos os jornalistas ocidentais da mídia tradicional, cada um deles, fazem parte desse genocídio, porque escolheram, e ainda escolhem, fechar os olhos ou manter os nossos olhos fechados para a realidade do que está acontecendo. Então não, nunca houve intenção de uma solução de dois estados. Nem agora, nem há 2 anos, nem há 20 anos. O objetivo era permitir que o regime israelense escapasse lentamente da limpeza étnica. Mas agora o regime, por ter se tornado tão fanático e insano, deixou de lado a forma mais sofisticada, lenta e cuidadosa com que matavam pessoas e tomavam suas terras pedaço por pedaço. Agora estão sendo simplesmente brutais quanto a isso. piece by piece. Now they're just crude about it. They kill, they slaughter. We're all Amalek. Eles matam, eles massacram. Somos todos Amaleque. E é por isso, e esse é o erro deles, porque agora o mundo despertou para a realidade do que é o regime israelense. É uma colônia genocida. Os judeus na Palestina vêm de diferentes partes do mundo. Eles não são semitas. Os palestinos é que são os semitas. E nem todos os judeus apoiam Israel. E nem todos os judeus são sionistas. As pessoas estão despertando para essa realidade. Elas veem que é um regime genocida. Elas veem que ele não existe há mais do que algumas décadas, porque as pessoas estão lendo sobre a história enquanto assistem a todos esses bebês mortos e veem todas essas crianças despedaçadas, essas crianças que foram dilaceradas. E você sabe, é claro, os analistas ocidentais fazem piadas sobre eles na televisão, na CNN. Eles falam sobre os bebês mortos e riem. E o público deles, é claro, não as pessoas comuns, ri desses atos genocidas. Mas as pessoas estão despertando. Elas veem que esse é um regime infinitamente pior do que a África do Sul do Apartheid. Infinitamente pior. Esse é o erro fatal deles. Eles agiram de uma forma que criou um despertar global e um despertar dentro dos próprios Estados Unidos, que são o principal patrocinador do terrorismo, do racismo e da limpeza étnica. O objetivo desde o primeiro dia foi capacitar o regime israelense, não impedir a colonização. Mas o regime israelense agora é tolo, fora de controle e fanático. E é por isso que acredito que o regime está entrando em declínio muito rapidamente. Descobrimos que a Guarda Revolucionária Iraniana apreendeu um petroleiro ligado ao Azerbaijão no Estreito de Hormuz. Parece que esse navio está conectado a um dos oligarcas judeus que tem laços estreitos com Aliyev, no Azerbaijão. O que você acha que foi a mensagem da EGC ao fazer isso? Bem, antes de tudo, preciso destacar, e isso é algo que alguns diplomatas e autoridades ocidentais, quando conversam comigo, parecem não compreender ou reconhecer, que a Guarda Revolucionária Islâmica não toma decisões. As Forças Armadas não tomam decisões. Se um navio vai ser interceptado, essa é uma decisão tomada pelo Estado, e as Forças Armadas apenas executam essa decisão. Isso não tem nada a ver com facções individuais. Portanto, não existem linha dura ou reformistas. É o Estado. E o Estado inclui uma ampla gama de pessoas que debatem questões e chegam a uma conclusão. Se eles pararam o navio, pode haver muitos motivos. Parte da carga pode ser combustível iraniano contrabandeado que foi retirado e carregado no navio. Isso o torna ilícito. Porque você sabe tão bem quanto eu que o combustível iraniano é fortemente subsidiado. Então há um incentivo muito forte para o contrabando de combustível. Eles fazem isso pela fronteira com o Afeganistão, por todas as nossas fronteiras, muito da nossa gasolina no Irã, um tipo de combustível. A gasolina no Irã custa o quê? Algo como 1 centavo por litro. Sim, seus telespectadores provavelmente estão aumentando o volume, acham que não ouviram direito. A gasolina no Irã custa cerca de 1 centavo por litro, mais ou menos. Certo? Estou correto? Mais ou menos, 1,5 centavo, digamos, 2 centavos, mas por volta de 1 centavo. Então muito desse combustível é contrabandeado, e parte dele pode ter sido levada para aquele navio, e então os iranianos vão pará-lo. Eu não sei o motivo pelo qual ele foi parado. Pode haver muitas razões pelas quais esse navio foi detido.
Mas não é uma decisão tomada por algum comandante em algum lugar. Não é assim que o Irã funciona. Recentemente, uma pessoa influente no Ocidente me disse, digamos assim, que quando o Irã assinou o acordo no Cairo para cooperar com a Agência Internacional de Energia Atômica, quando o ministro das Relações Exteriores voltou ao Irã, os iranianos ficaram insatisfeitos e voltaram atrás no acordo. Isso é um absurdo. Esses diplomatas ocidentais estão simplesmente inventando coisas. Quando o ministro das Relações Exteriores assina um documento, isso significa que ele tem um mandato. Então, o Ocidente, para justificar o fato de não ter cumprido seus compromissos, tenta fingir que o ministro das Relações Exteriores não tem poder e que quando ele assina ou diz algo, não se pode levar a sério. Não, ele assinou um documento. Ele fala em nome do Estado. O Irã não voltou atrás no acordo. Foram os europeus que voltaram atrás. Mas eles gostam de dizer essas coisas para justificar o fato de serem desonestos, de mentirem para os iranianos. Eles dizem, se você assinar este acordo, vamos cooperar e resolver o problema. E quando o Irã assinou, eles não cumpriram. Portanto, não temos atores desonestos no Irã. Seja nas Forças Armadas, no Ministério das Relações Exteriores ou em qualquer outra parte do Estado, tudo é estruturado. Qualquer pessoa pode ler sobre isso na Constituição. Dá para encontrar online. Então, seja a Guarda, as Forças Armadas, a Força Aérea, a Marinha, a Polícia ou o Judiciário, qualquer coisa que seja feita no Irã é igual ao que acontece no Ocidente. Um desses cavalheiros com quem eu estava conversando, aquele que mencionei antes, me disse, no Irã, as agências de inteligência podem prender alguém, mas o Ministério das Relações Exteriores pode ser contra isso. E eu respondi, no Ocidente, você acha que o Ministério das Relações Exteriores toma decisões sobre prisões? Há uma jovem iraniana, sabe, aquela moça que foi presa por mais de um ano, acho. Ela ficou em confinamento solitário na França e foi libertada recentemente. Pelo que entendi, ela ainda não tem permissão para deixar o país. Asher Esfandiari, ou algo assim, ela ficou presa por 1 ano e meio, em confinamento solitário. É óbvio que estava sendo mantida por razões políticas. As agências de inteligência francesas claramente a tomaram como refém para obter vantagens sobre o Irã. Mas isso significa que o Ministério das Relações Exteriores da França tomou a decisão? Claro que não. O Ministério das Relações Exteriores age dentro do quadro determinado pelo Estado francês, para o bem ou para o mal. O mesmo vale para o Irã. Não temos elementos fora de controle. Se alguém é preso no Irã, não são os guardas nem qualquer outro. É o Estado. E se há negociações e o Irã assina um documento, não é uma facção que o faz. É o Estado. Mas isso é algo que o Ocidente não quer reconhecer. Porque eles sempre querem ver o Irã como anormal. Assim podem justificar sua própria falta de cumprimento, justificar a falta de avanço na resolução de problemas e justificar comportamentos agressivos na esperança de que, de alguma forma, o problema desapareça. E não vai, porque o Irã ficará mais forte e seguirá em frente com novos parceiros. Já vemos como a maioria global, dentro dela, never ever meets in a rage, sputhatsrit em diviento o Ocidente, e esse o próprio Haugersorth, de sua Nines-Asptal, de suas políticas assassinas. Espero que, no Ocidente, possamos aprender mais sobre a política interna do Irã e o que realmente está acontecendo lá. Muitas pessoas fora do Irã acham que o país se resume, sabe, toda vez que falam sobre Irã, Rússia ou China, é sempre no contexto de algum tipo de ditadura. Mas as críticas mais duras vêm, na verdade, de dentro do próprio Irã. Se você observar a mídia iraniana hoje, muitas pessoas estão criticando livremente as políticas do governo. Ainda assim, quando olhamos para a forma como o Ocidente enxerga o Irã, parece que acreditam que o Estado controla tudo. Não sei quanto tempo vai levar para deixarmos isso claro, para que o público ocidental entenda a realidade do Irã.
Agora, apesar de todas as diferenças entre a esquerda, a direita e o centro no Irã, sabemos, como você mencionou, que o Estado é quem toma as decisões, com todos esses grupos se reunindo para decidir o futuro do país. Mas isso é bem descompreendido no Ocidente. But it's not that much understood in the West. It's not actually very difficult, Nima, with AI. Na verdade, não é muito difícil, Nima, com a IA. Tudo o que eles precisam fazer é acessar diferentes canais do Telegram pertencentes a vários sites de notícias iranianos e ativistas políticos e ver o que estão escrevendo. Eles vão traduzir agora. Recentemente vi alguns dos programas dos quais participei, traduzidos para o espanhol e outros idiomas com IA, usando a minha voz. Sabe, o mundo está mudando. Não é tão difícil assim. Tudo o que eles precisam fazer é entrar nesses canais do Telegram, de diferentes partidos políticos no Irã e de ativistas, e verão como é diverso. Mas você sabe, justamente ontem, acho que foi o professor Falk, ele foi preso no Canadá. Ele tem 95 anos e acho que é judeu. Ele estava investigando algo do meu lado, infelizmente não li as notícias, mas ele estava indo ao Canadá para examinar o papel deles, ou investigar o papel deles, no genocídio. Talvez eu esteja errado, não sei os detalhes. Mas o ponto é que prenderam um homem de 95 anos, um professor que trabalhou para a ONU. Ele era um investigador da ONU. E então, os canadenses tiveram a audácia de desumanos com os iranianos. A fachada caiu. A máscara foi removida. Eles não estão em posição de nos falar sobre direitos humanos. Eles não estão em posição de falar sobre o Hezbollah como algum tipo de organização terrorista. O Hezbollah é a estrela brilhante da humanidade. Eles foram e se sacrificaram junto com suas famílias, porque o regime genocida mirou suas famílias para desviar as forças israelenses de Gaza, para parar, aliviar a pressão sobre as crianças de Gaza, diminuir o número de crianças que estão sendo massacradas. E então eles vão e prendem um homem de 95 anos que quer investigar o papel que o Canadá desempenhou no Holocausto em Gaza. E ainda tem a audácia de nos falar sobre direitos humanos. Eles têm a audácia de falar comigo ou com outros que sobreviveram a ataques químicos sobre direitos humanos. Algum dos nossos mísseis derrubou blocos de apartamentos na Alemanha, nos Estados Unidos, na França ou no Reino Unido. Alguma vez apoiamos ataques aéreos contra seus países, contra suas instalações nucleares? Já apoiamos um holocausto em algum lugar? Já apoiamos um genocídio? Eles sim. Portanto, não estão em posição de falar sobre direitos humanos. Em seus países, eles transformam as mulheres em mercadoria. Eles objetificam as mulheres. Isso é política, em nome do empoderamento. Eles sexualizam as mulheres. No Irã, com todos os seus problemas, o objetivo não é permitir que as mulheres sejam transformadas em mercadoria, sexualizadas e objetificadas. Como eu disse antes, no meu departamento, bem, eu sou afiliado a um departamento e membro de outro, em duas faculdades diferentes na Universidade de Teherã. As pessoas que foram contratadas nos últimos anos nesses dois departamentos com os quais estou envolvido, a maioria delas são mulheres. A maior parte dos jovens acadêmicos nesses departamentos são mulheres. Mas a imagem que criaram no Ocidente é completamente diferente. É como quando os israelenses derrubaram aqueles prédios e massacraram pessoas, e depois disseram que foi um golpe de inteligência ou ataques de precisão. O quê? As pessoas não sabem que um general mora naquele prédio. Não é um golpe de inteligência. É loucura. Loucura em nome de um regime que considera todos os outros sub-humanos, e o Ocidente endossa essa visão de mundo. Assim eles podem matar crianças, e vem fazendo isso há décadas. Mas nos últimos 2 anos, ou mais de 2 anos agora, tem feito isso em números tão grandes que até aqueles que estavam completamente adormecidos antes despertaram para a realidade. E aqueles que ainda não aceitam a realidade, seus corações são tão sombrios e tão endurecidos que não importa quais crimes e sejam cometidos, eles não os reconhecem.
what crimes are committed, they will not acknowledge it. Professor Marandi, let me ask. Professor Marandi, deixe-me lhe perguntar algo diferente. Quando o senhor observa a situação na Ucrânia e a guerra com a Rússia, sente que o Ocidente, ao considerar os europeus junto com os Estados Unidos, está aprendendo algo com a guerra na Ucrânia que, em sua opinião, possa beneficiá-los em relação ao Irã e à China, ou ao Oriente Médio, ou a quaisquer novas guerras que possam estar considerando? Há algum sinal em sua visão de que eles estejam aprendendo com a guerra na Ucrânia? No. No. Não, Again, não. I don't want to go into Veja, detail novamente, because eu não quero entrar em detalhes, porque essas pessoas ocidentais com quem tenho conversado recentemente, não quero que se sintam constrangidas. Mas tivemos uma discussão sobre a Ucrânia, e eu disse, sabe, o mais inteligente a fazer seria vocês acabarem com a guerra. E eles disseram, bem, depois de tudo que os russos fizeram, eu disse, bem, vocês é que começaram. Não deveriam ter realizado o golpe. Vocês começaram essa guerra em nome dos Estados Unidos. E agora o novo governo dos Estados Unidos se afastou. E vocês ainda não querem desistir. Eles falaram sobre os russos matarem alguém por envenenamento. Eu disse, vocês gasificaram iranianos por anos. Ajudaram Saddam a usar gás contra o Irã por anos. You helped Saddam gas Iran for years. So you're going to, you have no Você não tem autoridade moral para reclamar que a Rússia matou alguém, supostamente no Reino Unido ou em qualquer outro lugar. Centenas de milhares de pessoas na Ucrânia estão morrendo por causa dos seus governos. Acabe com isso. Vocês perderam a guerra. Aceitem as perdas. Apenas terminem logo. Sim, vocês terão que fazer concessões. Perderam. Mas não. Os europeus, em sua arrogância, acham que precisam vencer. Eles sempre precisam vencer. E para eles, moralidade não é uma questão. Esses regimes estão entre os mais imorais do planeta. Gaza provou isso, sem sombra de dúvida. Mas em sua arrogância, eles não conseguem aceitar a realidade de que não podem derrotar a Rua. Eles não conseguem aceitar a realidade de que quando se trata de moralidade, o Irã, o Hezbollah, o Iêmen, a resistência, os atos de resistência, estão muito, muito acima deles em termos morais. Não estamos na mesma categoria. Mas eles nunca poderão aceitar isso, porque são de certa forma como sionistas. Eles se veem como excepcionais, mais civilizados. E por causa disso, simplesmente não conseguem lidar com a realidade. Não conseguem negociar com base na realidade. Não conseguem pensar com base na realidade. Não conseguem interagir com outros, como os iranianos, com base na realidade. Isso não é possível para eles. E não conseguem encerrar o conflito e aceitar a realidade, porque dizem não, de alguma forma precisamos vencer. Bem, vocês não vão vencer. Tudo o que estão fazendo é destruir a Ucrânia permanentemente, arruinar suas próprias economias, empobrecer seu próprio povo e matar russos comuns também. Mas não, eles não aprenderam. Terão que encarar a realidade, porque essa política não vai dar certo. O mundo está se voltando contra o Ocidente. E Trump pode atacar a Venezuela, depois bombardear a Nigéria e, sei lá, ocupar a África do Sul. No fim das contas, isso não vai terminar bem para o Império. Este é um império em declínio e está reagindo com fúria. Mas quanto mais reage, mais destrutivo se torna. E mais rápida será a queda. You're muted. Você está no mudo, Nima. Na verdade, acabei de perceber que estou usando o microfone errado no meu sistema, porque esta é a primeira vez que uso este site. Por isso, eu não sabia qual era a qualidade da minha voz durante a conversa. Sua voz estava excelente para mim o tempo todo. Foram apenas 1 ou 2 segundos em que você foi cortado. Desde o início do programa, tudo soou normal para mim. Não sei quanto aos seus espectadores. Sim. Muito obrigado, professor Marandi, por estar conosco hoje. Foi um grande prazer conversar com o senhor novamente. Muito obrigado por me receber, Nima. É sempre uma honra, sempre um prazer, e sou muito grato aos seus espectadores por ouvirem. Até logo, professor. Até mais.